quem fala é o Sonic The Hedgehog, o anime mais rápido do mundo inteiro. E bem-vindo no canal Matheus Top Gamer, um canal sobre game mais divertido de algumas pessoas do mundo e do universo. E galera, está na hora, galera, e dessa vez, galera, o vídeo de hoje vai ser do jogo Sonic Racing versão SD. O jogo esse foi o primeiro jogo, o primeiro vídeo na série do canal. E ele me gravou, e eu gostei. Então galera, não deixe de esmagar esse botão do like, porque quem vai jogar sou eu. Esmaga, se inscreve e ativa o sininho. Oh, para com isso! Ô Sonic, o que você tá fazendo aí? Quem vai jogar aqui sou eu. Vai! Ah, fala sério, tenta jogar o jogo meu. Eu sei jogar, pelo menos. Ah, se sabe jogar aqui sou eu. Ah tá, para de me bater, eu te mato. Ai, eu me arrependo, vou embora. Tá, eu não consigo jogar. Tá bom. Tá, ele não vai jogar não, galera. Quem vai jogar aqui sou eu. Ah, fala sério, deixa eu jogar. Tá, vou deixar você jogar. Só uma vez. Tá bom, eu sei jogar, sou mito dos jogos. Sou mito dos jogos. Então bora para o vídeo. Oh, sem desenhos. E voltamos, galera, da Game News. E voltamos, galera, da versão SD e Sonic Racing. Galera, eu tentei fazer um outro vídeo diferente, tá? E sabe o que aconteceu? Deu merda! Deu merda! Ei, não parece isso? Galera, ainda bem que essa música não está protegida de nenhum copyright, galera. E essa música desse copyright no meu canal, eu ia cagar, eu ia fechar meu canal e tal, mas não dá. Ainda bem que não tem copyright, porque aí meu canal ia cair e eu ia ficar na merda. Então, vamos vir para a próxima missão, galera. Que vocês sabem, né? Vocês sabem, eu gosto assim, então vamos para a Spagônia. Eu amo jogar a versão SD, galera. Mas a versão HD é superior de gráficos, fases e tal. Mas esse jogo é simples porque não tem tantas fases. Uau, olha, Rain Wars. E galera, essa parte que vocês não gostam. Quando que um jogo trava é um inferno, quando que um jogo trava, é um verdadeiro inferno. E vocês sabem nessa parte, galera. A Amy pega o Sonic porque... Vocês sabem que a Amy é louca. Quando que é uma fã número 1, as meninas são loucas. E quando que é uma fãzinha número 1, é louca com um herói. Então e eu fosse um herói de uma menina aí, eu ia fugir também. Eu não ia aguentar. Aí ela é uma menina feia, né? E é uma menina feia, tá? Não tenho preconceito. Mas não quero. Mano, pare de travar aí, jogo. Não tá vendo que eu tô fazendo uma gameplay frenética aqui e você continuar assim? O jogo trava, né? O meu vídeo vai encerrar só nas cutscenes. Vocês olharam meu vídeo passado, eu só mostrei a gameplay, um chefe e depois o resto de todo o cutscenes. Foi um erro, foi uma verdadeira porcaria aquele vídeo. Galera, essa história é ótima, tem até um clima, até tem um... Sonic foi deixado de lado, galera. Essa é a prova que o Sonic ama mesmo. O Sonic vai ter um filho. Oficial, vai ter um filho oficial, galera. Vai ter! Filho, você não está ajudando de nada, não tá vendo que o Sonic não perdeu a sua única fã? Ninguém quer um chocolate, tá? Se fosse amendoim eu ia jogar fora. Ia deixar você triste, mas... ia deixar você triste, mas fazer o quê? Eu tenho amendoim, ninguém gosta de amendoim. Todo mundo gosta, mas quem é alérgico odeia. Começamos aqui, galera, aqui liberada. Ainda bem que o jogo pegou, né? Igual a outra versão que eu tenho, que é uma porcaria. Jogo de PlayStation 2 estraga rápido. Então vamos ir pra todos os lugares do mundo. Oh, meu Deus, galera, isso me dá arrepios, sabe? Me dá arrepios. Essa tela, dá arrepios dessa tela. Porque essa tela é meio obscura. Essa tela eu não sou fã, não. Ih, o jogo travou? Não, galera, a única coisa para saber que o jogo pegou é só ouvindo na música. Viu? O jogo pegou a causa da música. Ah, esse jogo vai travar, hein? Nossa! Eu sei que vocês estão chatos aí, galera. Então assim, corta o vídeo. A gente vai botando uma metade nessa pizza e a gente já volta pra pizza de pepperoni ou pizza de Jefferson. Pizza de chouriço, sim. Ei! Oh, pizza de chouriço não! Eu como o que eu quiser. Vamos cortar. Voltamos, galera. Está na hora de ir para o próximo país, que é... Rolanca, galera. Rolanca? Não, isso parece mais um Monte Sobereste. Um nome em inglês, um Monte Sobereste. Não sei não, parece que esse nome é em inglês. Olha o aviãozinho, ei! Galera, eu gosto de uma musiquinha boa, uma musiquinha legal. Que é... esquece, não me lembro mais. Uma musiquinha do foguetinho, né? Não me lembro mais, galera. Eu tenho uma péssima memória pra lembrar disso, mas... Não, será que minha mensagem eu lembro do jogo mesmo? Não. Uma música do balão azul. A música do balão azul. Vocês sabem aquela música, a música bela, bonita, que todo mundo ama, é sério, aquela música é demais. Eu cresci ouvindo aquela música. Essa garotinha me lembra mais a Polly. Eu sinto até saudade da minha prima, quem não sente saudade na própria priminha, né? Ai, você quer encontrar uma Polly? Vai lá do fundo da geleira. E você quer encontrar mesmo? Vai lá, hoje só. Gostaram da minha dobragem em F, top. Ai, você quer achar? Então vai lá do fundo da geleira. E você quer que você tome maconha? Não, desculpa, tem criança, não posso. Uma música boa, hein, galera? Galera, não faz sentido ter esse negócio, não faz sentido ter essa opção de escolher escolhas, galera. Não tem sentido escolher essas escolhas aí. Porque são todas fáceis, são todas óbvias. Pra que escolher escolhas? É só pegar e pronto. Essa pessoa se deixa com muita escolha limitada, galera. Não tem tantas inovações. Ô, galera, vocês... Pessoal, vocês olharam um vídeo, um novo vídeo do Fiasco? Não, vocês olharam o novo vídeo do Assopra Fitas? Um canal que ainda vou deixar nas descrições. Eu olhei no canal do Assopra Fitas que o Sonic Unleashed de SD tem uma semelhança um pouco do Sonic Unleashed de Sonic Force tem um pouco da semelhança de Sonic Unleashed, do Boost.
É assim, não tem nenhuma semelhança, só tem a movimentação. E esse jogo se tivesse a mesma coisa que o Boost, o Sonic ia ter a mesma mecânica. Ia ter. Só parece, por causa do Boost. Mas o jogo parece fácil, mas pra mim eu sempre queria jogar o Sonic Forces. Eu só queria olhar a história e a trilha sonora. Eu só queria jogar na sua diversão, porque Sonic Forces é ainda uma diversão imensa. Vocês falam que Sonic Generations é melhor, mas pra mim Sonic Generations tem história simples, fases legais, mas não tem tanta inovação. Fases legais, mas não tem uma boa história. Só falta mesmo na história, porque história nesse jogo não tem nada, não tem nenhuma história boa que presta. Cara, eu tô com uma impressão que mostrei essa fase, hein? Cara, eu tô com uma impressão que mostrei essa fase. Cara, eu tô com uma impressão que já mostrei essa fase, hein? Ganhamos uma medalhinha, precisa de uma medalha, né? Galera, uma coisa que o Wood é nesse jogo, uma porcaria, uma merda que aconteceu nesse jogo, porque você não dá. Você tem um outro tipo de tutorial, depois você acaba, pronto, você passa de fase, não sei. Sonic Alice não tem 2 atos, só dizendo, não tem 2 atos. Um ato e um tutorial, não conta. Não, é uma fase só de tutorial. Fase de Sonic Alice aí, da versão SD, é muito mais simples. Vale a pena mais jogar a versão SD, que vocês gostam de fases legais, vale mais a pena jogar a versão SD, porque mas a versão de celular Java, não joga essa versão, galera, é uma porcaria imensa. Você jogar é um erro, é um verdadeiro erro na sua vida. Porque essa versão não vale nem a pena comentar no vídeo maneiro do YouTube. Aí, tem canal. Olha, é sério, não grave esse jogo, porque esse jogo tem o pior level de ensaio. Uou, isso pra mim. Uau! Cactus Burst! Burst! Filho da mãe. Pra mim, galera, esse jogo parece mais uma continuação de Adventure. Pra mim, esse jogo parece mais um Adventure, uma versão mais limitada do Adventure. Ainda, galera, eu tô me acostumado com esse controle, porque... a nossa parte. Uau! Não, galera, tem como gostei desse jogo. Gostei dessas fases melhores que a versão SD. Não é melhor, porque a versão SD tem fases melhores. Mas devido que essas fases têm até que se meter maneiro, que é de dimensão. Sobre diversão, essa fase tem muito a ver com diversão. Esse jogo não é muito fácil, galera. Tem a mesma dificuldade igual do jogo. Ai, eu odeio isso. Eu odeio a minha vida. Robô lixo. Mas pra mim até que a música ficou muito ambientada nesse jogo que a versão SD, galera. A versão HD as músicas não são bem ambientadas, mas nesse jogo tem um carinho. As músicas são bem ambientadas. Pra mim, isso é um ponto positivo. E esse jogo tem que as músicas são bem ambientadas. Se o jogo não tivesse músicas bem ambientadas, isso não podia ser chamado de Sonic Alice. Esse jogo podia ser chamado de Adventure de alguma coisa, sei lá. Mas de música, isso que esse jogo tem. Vai, Rank B, B de beleza. B de beleza. Pelo menos não fiz nada ruim, pelo menos mandei bem. Bom, Rank B nesse jogo até que é legal. Diferente, mas é legal, para mim. Pelo menos, B de beleza. Um coletável. Dá like, esse aí. Eu gostei das fases desse jogo, são bem divertidas até. Eu gosto mais da versão SD, a versão de SD de LED Hog, porque a versão SD de LED Hog é assim. Vou comer, vou comer caninha depois se bater. Tá, não era isso que eu falei, não é nada disso que eu falei, mas eu gosto, porque é mais plataforma. Quem reclame do Alice, eu mato. Eu arranco a cabeça, porque eu mato mesmo, brincadeira. Mas talvez! Vamos, tem que dobrar. Essa é pior. Rapaz, que eu não gosto desse jogo são essas fases. Me dessa tirando do sério. Uou! Pode me achar que eu sou noob, né, galera? Mas eu não sou noob. Quem me chamar de noob, eu mato vocês, tá? Eu vou chorar. Brincadeira? Tá, vamos essa. Para desse loading. Cara, esse loading de PlayStation 2 são mais... Tá. Esse loading de PlayStation 2 são mais... Eles vão sair do sério. Brincadeira, sai do sério mesmo. Porque o loading de PlayStation 2 é uma porcaria. Porque quem quer ir uma fase rápida, você tem loadings bem na tua cara. Que nem descem pais. Ah, moleque, consegui. Segunda vez. Na segunda vez, mas consegui pelo menos. Isso que importa. Pra mim, isso que importa. Porque, quer saber por que eu estou voltando, galera? Sério, que porcaria que eu fiz agora. Passamos de missão. Missão cumprida. Sempre pega aquele atalho. Porque todos os atalhos nesse jogo são ótimos para pegar os anéis ou coletáveis, sei lá. Mas pega muito dos anéis só dos atalhos. Isso que é necessário para zerar o jogo. Sim, eu continuo, porque eu não continuar, eu pego a missão e vocês vão reclamar comigo, porque eu sou noob. Não sou noob. Anda rápido, que a minha bateria tá acabando, hein? Anda rápido. Ainda bem, esse load maldito não gosta de mim. Let's go. Subjetivo, não gosto de uma preguiça de gelo.
Vai ser fácil. É só não bater em nada e vai ser fácil, fácil, fácil. Vai ser fácil, galera. Muito fácil. Viu? Muito fácil. Sou monstro. Ah, não, só veio. Só estragar minha vida. Só vi... Uou! Galera, só veio estragar minha vida se vocês pilhassem. E eu destruí a culpa do destruir, mas não consigo não. Não! Ah não, eu tô fácil, só tive o boost. O boost nesse jogo é rápido demais. O boost nesse jogo não controla. Esse boost não controla nada, esse boost não controla. Ah, a versão de Wii parece melhor, olha esses gráficos. Mas pelo menos o Sonic modelo em 3D de Sonic Force viu bem nesse jogo. Por isso que o Dream Crash tem aquele mod que você pode jogar com o Sonic moderno, porque veio nesse jogo. Veio nesse jogo. Level 1. Passei esse level. Uou! Foi quase. O cara não morre. Ah, o cara morreu? Porque eu achei que esse cara era imortal. Porque o cara esse robô parece imortal quando ele quer motivo. Ah, moleque, ganhamos! É monstro, eu sou monstro! Perfeito! Top de mim! Ganhamos, finalmente! Geralmente esse vídeo era mais focado a gameplay, não focado a música, focado a cutscenes. Porque vídeo que é focado mais nas cutscenes. Não, tem vídeo que é focado mais nas cutscenes que no gameplay. Mas o meu não é. Meu que é gameplay. Não seja feliz não, tá? Você não me ajudou em nada, tá, Chico? Ah, não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada. Ah, pronto, acabamos por aqui, né? Graças a Deus. Então, galera, pronto. E galera, se você gostou desse vídeo, tira esse comentário aqui, esmague esse botão do like, se inscreve no meu canal.